terceiro ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de História. Nós estamos falando sobre zona rural, sobre zona urbana. A gente já está aprendendo há bastante tempo sobre as paisagens, o que compõe uma paisagem da zona rural, o que compõe uma paisagem da zona urbana. E vocês já estão, fera, porque vocês são show! E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o êxodo rural. Nós falamos essas palavrinhas na última aula e agora a tia vai explicar mais detalhadamente o que é o êxodo rural, que tem tudo a ver com o que a gente já vem aprendendo sobre as paisagens da zona rural, sobre o que acontece na zona rural. E agora vamos aprender um pouquinho sobre o que significa êxodo rural. Vamos lá? A vida no campo também tem problemas. Para começar essa videoaula, a tia vai ler uma história para vocês. Essa historinha também está na nossa atividade que nós vamos fazer juntos no nosso encontro online, tá bom? Então vamos lá. Mesmo com uma bela paisagem e o contato frequente com animais e plantas, a vida no campo apresenta algumas dificuldades. Vamos ler agora o relato da dona Carminha, uma agricultora de 64 anos, moradora da zona rural do estado de Sergipe. Vamos então conhecer a história da dona Carminha, turma. Cresci em meio aos animais. Diariamente, ao acordar, ia ao pasto e conversava com as vacas. Passava no galinheiro e pegava os ovos e ainda alimentava os porcos no chiqueiro. Nossa mesa era farta. Comíamos muitas frutas e verduras retiradas de nossas plantações e a horta estava sempre bem verdinha. Mas os tempos mudaram. Hoje, o que antes era verde está seco, esperando a próxima chuva, que demora a chegar. Por conta da seca, muitos animais morreram por falta de alimentos e muitos compradores já não nos buscam para comprar nossos produtos. Optam por produtos industrializados ou cultivados em estufas e grandes fazendas latifundiárias. Muitos dos trabalhadores que eu e minha família fazíamos no campo, hoje são feitos por máquinas e nós temos que buscar novas ocupações. Faltam oportunidades para nós e o jeito é migrar para a cidade e aumentar o número de agricultores que decidem pelo êxodo rural. Turma, a tia acabou de ler a história, o relato da dona Carminha, que era uma moradora da zona rural e ela vivia na paisagem rural que a gente tanto tem aprendido, o cotidiano no campo, em meio aos animais, alimentando os animais, vivia da agricultura, da horta, tinha os seus alimentos plantados ali, todos bem verdinhos e frescos, vendia também, os produtos que eles plantavam. Só que isso foi ficando difícil com o tempo, com a mudança, com a modernização. Os trabalhos que eles faziam no campo foram sendo substituídos por máquinas. A gente aprendeu um pouquinho sobre isso também, que o campo também depende da tecnologia que é trazida da cidade, dos maquinários. Então a vida foi ficando difícil e a família da dona Carminha decidiram pelo êxodo rural. Mas afinal, o que é êxodo rural? Galera, êxodo rural é um processo de migração em que as pessoas mudam do campo para a cidade. Esse nome foi escolhido para retratar uma mudança em larga escala. O que isso significa, tia? Que a migração dessas pessoas, elas acontecem em grande quantidade, quando o número de pessoas que se muda é alto durante um determinado período. É importante não confundir, turma. Quando uma única pessoa ou só uma família deixa sua fazenda para morar na cidade, não é êxodo rural. Só é êxodo rural
quando muitas famílias deixam o campo durante uma mesma época. Mas por que as pessoas decidem deixar a zona rural e ir morar na cidade? Vamos conhecer alguns dos motivos que levam as famílias a deixarem a zona rural para procurar moradias na zona urbana. Os motivos são vários os motivos, mas o principal deles é o processo de substituição do homem pela máquina no campo. Vocês lembram que a tia falou que os maquinários foram chegando na zona rural para ajudar na agricultura, na colheita? Então, quando uma máquina chega na zona rural, ela consegue fazer o trabalho de que vários homens estariam fazendo. Então, uma máquina substitui o trabalho de diversas pessoas. Dessa forma, um único equipamento realiza o trabalho que seria feito por muitos trabalhadores. E esse processo contribui para o desemprego dos trabalhadores do campo, que se mudam para as cidades em busca de novas oportunidades, de novos empregos, galera. E o outro motivo é a concentração de terras no espaço agrário, ou seja, um espaço cada vez maior para um número cada vez menor de pessoas. Esses espaços não são usados para moradia e produção de alimentos para a população no campo, mas para o cultivo de produtos voltados principalmente para exportação. Lembra que a gente conversou que aqui na cidade a gente consome os alimentos que são plantados lá na zona rural? Então, aquelas áreas verdes, aquelas plantações grandes que a gente vê naquelas imagens que a tia mostra para você, na televisão, na nossa apostila, aqueles campos de plantação, eles são usados para o plantio para serem exportados para as cidades e não para as moradias das famílias da zona rural e nem para a alimentação deles. Então isso vai gerando fome, miséria e também, gente, um outro motivo que é muito comum são as secas. Em algumas regiões do nosso país acontece muita seca e isso dificulta o processo de plantação, de crescimento da agricultura. Galera, a gente aprendeu um pouquinho sobre êxodo rural, agora você já sabe o que isso significa e no nosso encontro no Meet a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então até já! Beijo!